Boa noite, amigos e amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje da nossa escolinha desculpem, nossa Escola Teológica Católica. Eu tô com a camisa aqui da Escolinha da Fé, e eu já ia falar Escolinha da Fé, que era um outro trabalho que eu fazia, não é? Um dos primeiros trabalhos de evangelização que eu fiz. Por isso que eu tô aqui com a camisa da Escolinha da Fé. Um trabalho muito gratificante para mim, que Deus me concedeu fazer por muitos anos na paróquia Santa Rita. Mas graças a Deus, hoje, né, a gente pode atingir muito mais pessoas com o nosso canal, né, de Escola Teológica Católica. Graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus antes da gente falar do nosso vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora também interceda por nós nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a você que me acompanha no nosso canal. Qual é o nosso vídeo de hoje, gente? Sobre qual assunto nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso para nós católicos. O maior mistério da nossa fé, ok? É o quê? É a Eucaristia, ou seja, a festa do corpo de Cristo, Corpus Domini, Corpus Christi, que nós vamos celebrar com a graça de Deus amanhã. Então, gente, é uma graça muito grande poder fazer esse vídeo, uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma felicidade muito grande poder falar desse maior mistério da nossa fé, ok? É um mistério, tá? Só é comparado ao da Santíssima Trindade. Eu acho que são os dois maiores mistérios da nossa fé. É a Santíssima Trindade e a Eucaristia. Por quê? Porque com a nossa cabeça a gente não entende. Como é que Jesus vai estar naquele pedacinho de pão e naquele cálice de vinho? Né? Duas coisas tão simples do nosso cotidiano, que é o pão e o vinho. Eu, particularmente, né, eu não bebo vinho, mas eu gosto muito de pão. Né? Então, quer dizer, mas ali não é um pão comum, não é o pão da padaria. Né? Então, nós vamos poder explicar um pouquinho sobre a origem da festa de Corpus Christi, por que nós celebramos essa festa, sua importância. Aí eu quero colocar aqui, né? Deus é tão maravilhoso que já aconteceram inúmeros milagres em relação à Eucaristia, comprovados pela ciência, tá? Para provar que realmente é um milagre. Aquilo ali que acontece na missa é o maior milagre, tá? E que muitos até hoje não entendem e ainda não conseguiram, vamos dizer assim, perceber que estamos diante do maior milagre que existe. Você, quando vai à missa, tá? Você tem Jesus ali presente fisicamente, não é só espiritualmente. Jesus está presente fisicamente em todo lugar, porque ele é Deus. Mas ali ele está presente fisicamente na espécie do pão, tá? E no cálice do vinho. Ok? Então, isso tudo nós vamos poder explicar hoje, vamos falar sobre os milagres eucarísticos. E eu quero colocar também por que no dia de Corpus Christi a gente faz procissão.
Muita gente também pergunta, a procissão é uma coisa que a igreja inventou, tá? Tem passagens bíblicas que falam disso, por quê? Porque nesse dia, tá? Não é só nesse dia, né? A igreja realiza procissão também em outros dias, mas principalmente no dia de Corpus Christi, é o único dia em que o Santíssimo sai à rua, a não ser numa ocasião muito especial, por exemplo, na pandemia. Na pandemia, os padres levavam o Santíssimo para abençoar, né, as ruas, os doentes. Mas tirando essas ocasiões especiais, o único dia em que o Santíssimo sai à rua é o dia de Corpus Christi, e ele sai em procissão. Ok? Então, muita gente pergunta, de onde vem a procissão? É uma coisa bíblica? É uma coisa que a igreja inventou? Então, eu quero falar um pouquinho também sobre a procissão. Ok? E o demônio ele é tão sagaz que agora já estão falando que o feriado de Corpus Christi já não é feriado mais. Mas para nós é. É um dia de preceito, é dia de ir à missa, é dia santo para a gente. Então, no dia de Corpus Christi, você deve ir à missa. Ok? A igreja ensina no catecismo que o domingo e os dias santos é dia de preceito, ou seja, dia de ir à missa. Então, você que é católico e é praticante, você tem que ir à missa aos domingos e nos dias santos. E o dia de Corpus Christi é dia santo. Mesmo que agora não dizem, né, que não é mais feriado, mas mesmo não sendo feriado, para nós é dia santo. Para nós católicos é dia santo. Porque o mundo, gente, ele não segue a Deus. Tá? Ele está cada dia mais paganizado, por isso que o pessoal critica tanto a Idade Média. Na Idade Média não tinha isso, não. O povo tinha fé. Mas hoje o mundo virou tão contra Deus, né? Estão querendo tirar Deus realmente da sociedade. Então, daqui a uns dias já não vai ter mais feriado, mais nenhum cristão. Isso não vai me... Se algum dia isso acontecer, isso não vai me... Vamos dizer assim, mas o Estado é laico. O Estado é laico, concordo, mas o povo tem fé. Nós somos 65% hoje de católicos. Ok? Então, não tem esse negócio de querer tirar os feriados santos. Não, senhor. Que tirem os outros, que não são, né, que não são feriados religiosos. Mas os religiosos não tem que tirar, não. Tá? Não tem que tirar por quê? Para o povo realmente poder ficar realmente somente para consciente. Daqui um dia vão querer tirar o Natal, tirar a Páscoa e os outros feriados cristãos também. Isso aí é coisa do demônio. Nós sabemos, né, gente? Que o demônio ele quer... Quanto mais ele acaba com essas coisas, mais o povo fica longe de Deus, mais o povo fica pagão, e a gente sabe o que é isso. É uma porta para Deus ser esquecido. Isso é uma tática do demônio, não é? Então a gente sabe disso. Então vamos para o nosso assunto de hoje, gente. Eu quero começar falando sobre o dia de Corpus Christi, ok? Antes de falar da festa de Corpus Christi em si, eu quero falar um pouco sobre a Eucaristia. Nós vamos fazer um vídeo só sobre a Eucaristia, porque nós vamos, se Deus quiser, quando a gente está estudando o catecismo, tá? Então, quando a gente for estudar os sacramentos, nós vamos estudar todos os 7 sacramentos. E eu quero fazer aqui, nós vamos estudar, se Deus quiser, várias aulas sobre os sacramentos, e a Eucaristia é um deles. Então, hoje eu não vou aprofundar. Eu só quero falar assim, de uma forma geral, ok? Sobre o sacramento da Eucaristia que deu origem à festa de Corpus Christi. Sem isso, né, a festa de Corpus Christi quer dizer o quê? A Eucaristia. Ok? Então, gente, não foi a igreja, tá? A igreja ensina que os 7 sacramentos foram fundados, foram instituídos por Jesus. E a Eucaristia também. Tem muitos textos bíblicos que falam da Eucaristia, do Antigo e do Novo Testamento. Claro que o Antigo Testamento é uma prefiguração. Por exemplo, o maná. Nós vamos estudar agora o livro do Êxodo, nós vamos ver o maná que caía do céu para alimentar o povo. Tanto que Jesus depois vai dizer, aquele maná era só uma prefiguração. Eu sou o pão vivo descido do céu, que é a Eucaristia. Ok? Então, o Antigo Testamento ele já tinha algumas prefigurações da Eucaristia. Tá? Aí agora, no Novo Testamento, a gente tem muitos textos. O primeiro deles é a Santa Ceia, que Jesus institui ali. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tá? E tem muitos textos bíblicos, gente, que falam disso. Tá?
Você pode ler aí. Só São João, no capítulo 6, é um capítulo inteiro sobre a Eucaristia. Tá? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, eu nele, eu ressuscitarei no último dia. São Paulo também tem muitos textos que falam da Eucaristia, ok? Então tem muita coisa, ok? Infelizmente, até o ano 1517, não tinha contestação quanto a isso. Com a reforma de Lutero, Lutero começou a questionar os 7 sacramentos e também a Eucaristia. Lutero não acreditava na transubstanciação, que é o milagre da Eucaristia. Tá? Para Lutero, era, como diz os protestantes, né, era uma simbologia. Ele até usava uma outra palavra, mas eu nem me preocupei em pesquisar. Né? Eu até sei, né, mas isso não é o mais importante para nós. Hoje, os irmãos protestantes dizem que é um símbolo, né? Tanto que eles têm lá a ceia deles, mas para eles não é Eucaristia. Mas também eles não têm Eucaristia porque eles também não têm o sacramento da ordem. Tá? Então, mesmo que eles quisessem ter Eucaristia, eles não podem. Por quê? Porque para se ter Eucaristia, precisa ter o sacramento da ordem. Ok? Nenhum de nós, se não tiver o sacramento da ordem, não pode acontecer o milagre da transubstanciação. Então, só o ministro ordenado, ou seja, o sacerdote ou o bispo, ele pode fazer o milagre da transubstanciação. Nem o diácono não tem esse poder. Tá? Por quê? Porque ali o sacerdote atua em nome de Cristo. Cristo é o único sacerdote. E o diácono, por ser casado, Cristo não era casado, não é? Isso é só um dos motivos que nem o diácono não pode fazer a transubstanciação. Então, gente, se não tiver padre, não tem Eucaristia. Por isso que a igreja pede, vamos rezar para que aconteça aquilo que Jesus falou. A messe é pouca, a messe é grande, mas os operários são poucos. Por quê? Se não tiver padre, não tem Eucaristia. Então, vamos rezar para que tenha muitos padres. Tá? Porque se não tiver padre, gente, a gente fica sem Jesus Eucarístico. A gente fica sem receber o corpo de Cristo. Tá? Então, gente, é o maior milagre que existe. Ok? Que só existe na Igreja Católica. Só. Tá? Isso não é que a gente é melhor do que os outros, não. É Jesus quem quis assim. Só na Igreja Católica tem a Eucaristia, ou seja, Jesus presente vivo. Aí não é espiritualmente. Jesus está espiritualmente em todos os lugares. Estou falando que ali Jesus está fisicamente nas espécies do pão e do vinho. Ok? O que é esse milagre da transubstanciação? Muda a substância. Se você for à missa e você comungar, tá? Você vai ver que tem gosto de pão, tem gosto de vinho, tem aparência de pão, tem aparência de vinho, mas não é pão e não é vinho. Quando acontece ali o milagre, que o padre pronuncia as palavras da consagração, acontece o milagre da transubstanciação. Muda-se a substância. Já não é mais pão, já não é mais vinho. Tá? Porque aquelas palavras que o padre pronuncia são as mesmas que Jesus pronunciou na última ceia. Então é onde que acontece o milagre. O Espírito Santo atua ali, que é Deus, e acontece o milagre. Por isso que a gente faz adoração. Por que nós fazemos adoração ao Santíssimo? O Santíssimo é aquele, né, de ouro, né, que nós fazemos, a hóstia fica ali dentro e ali nós fazemos adoração. Se não fosse Jesus, não tinha sentido a gente fazer adoração. Como é que você vai fazer adoração a um pedaço de pão? Tá? Não teria sentido. Por que nós adoramos? Porque ali já não é mais pão, ali já é Jesus. Muita gente não entende isso. Por que nós prestamos culto de adoração? Por quê? Porque ali está Jesus fisicamente na hóstia, ali naquele ostensório, tá? Ali naquele ostensório. E é isso que acontece no dia de Corpus Christi, tá? A gente faz adoração dentro da igreja. Agora, no dia de Corpus Christi, Cristo sai à rua. Por isso que nós fazemos procissão para acompanhar Jesus Eucarístico. A hóstia consagrada fica ali no ostensório, o padre carrega ali, só o padre pode fazer, ou o bispo, mas a maioria das vezes é o sacerdote. Se tiver o bispo, pode ser o bispo.
não é? O diácono não pode, um leigo, eu jamais posso andar com o Santíssimo, né? Nada disso. Não posso fazer, não posso dar bênção do Santíssimo, não posso nada disso. Só o padre ou o bispo, que tem o sacramento da ordem, ok? O diácono também tem o sacramento da ordem, mas por ele ser casado, diácono permanente, ele não pode ministrar, não pode andar com o Santíssimo em procissão na rua, vamos dizer assim. Tem que ser o padre ou o bispo ou o papa, não é? Então, eles, no dia de Corpus Christi, por isso que nós celebramos, então, esse dia que o Senhor sai às ruas para quê, gente? Para abençoar as nossas casas, a nossa cidade. Aí ele não fica só ali dentro da igreja, não. Aí ele sai às ruas. É isso que eu quero ver com vocês daqui a pouco, a questão da procissão. Será que tem fundamentação bíblica? Vamos ver daqui a pouco, tá? Então, eu quero ler com vocês, gente. Outra coisa. Não, eu vou falar daqui a pouco. Eu quero ler com vocês só um texto, um só, sobre a Eucaristia, que é um texto que mexe muito comigo, tá? É o texto de 1 Coríntios. Pode abrir a sua Bíblia, se você tiver, você pode ler junto comigo, você pode me acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Então, abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11. Aí você pode ler a partir do versículo 17, ok? Então, aí você vê a partir do versículo, a ceia do Senhor, São Paulo falando, tá? A partir do versículo 17. Tá? Eu quero ler com vocês a partir do versículo 20. Tá? Começa no 17. 1 Coríntios, capítulo 11. Começa no versículo 17, mas eu quero pegar a partir do versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Diz assim: Quando, pois, vos reunis, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor, mesmo que Jesus fez com os apóstolos. Cada um se apressa para comer a sua própria ceia. E enquanto, aí aqui ele começa a falar, não é, sobre a Eucaristia, mas não é isso que eu quero ver com vocês. Eu quero ver o versículo 23. Versículo 23 diz assim: Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor quem? Jesus. São Paulo falando. Eu mesmo recebi de Jesus o que vos transmiti. Então, ele recebeu a revelação de Jesus e passou e transmitiu para frente. Transmitiu o quê? Vamos ver. Que vos transmiti, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Toda vez que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha aí, então, foi o que eu expliquei no vídeo sobre a Santa Missa. Toda missa nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo. Tá? Não é uma repetição, é a mesma. Torna-se presente, né, a nossa redenção, ok? Mas o que eu quero ver aqui é que São Paulo falou o mesmo que Jesus já tinha falado lá na última ceia. Isto é o meu corpo. Então, gente, ou você fica com Jesus e com São Paulo, ou você fica com Lutero, que disse que é símbolo. Para Lutero, não é o corpo de Cristo, é um símbolo. Para Jesus, que falou na última ceia, isto é o meu corpo, e para São Paulo, que falou a mesma coisa, que ele falou que recebeu de Jesus, ele diz a mesma coisa, que ele transmitiu que isto é o corpo de Cristo, não tem nada de símbolo. Aí você escolhe quem que você quer seguir. Ou você segue Lutero, ou você segue Jesus e os apóstolos,
tá? Como a igreja fez e faz há 2000 anos. Então, para nós católicos, não é um símbolo, é o corpo e sangue de Cristo. Aí a decisão é tua, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Agora, se você é católico, você não pode duvidar disso. Agora, aí você tem que amar mais ainda a Eucaristia. Agora, também, você tem que entender o que você está recebendo. Você não está recebendo um pão qualquer, você não está recebendo o pão da padaria. Qualquer um pode comer o pão da padaria. O pão eucarístico, não. Não é qualquer pessoa também que pode receber o corpo de Cristo. Aí agora vamos para o outro lado. Tem aqueles que não acreditam. E tem aqueles também que querem receber Jesus de qualquer jeito. Não pode. Assim como não é qualquer um que pode fazer o milagre da transubstanciação e nem andar com o Santíssimo, eu já falei, só o padre, o bispo pode fazer isso, nós leigos, por exemplo, não podemos, também nem todos também podem receber Jesus. Isso é outra coisa também que muita gente critica muito a igreja. Nossa, mas como que a igreja pode fazer isso? Selecionar as pessoas para receber Jesus? Mas, gente, a igreja, ela não faz nada, a igreja é mãe. É preferível você não receber do que você receber Jesus de qualquer jeito. Tá? Se você não está vivendo de acordo com aquilo que Jesus pede de você, você não deve receber Jesus. Não deve. Mas a igreja, ela não está inventando nada. Vou provar para você. Esse texto sempre mexeu muito comigo. Tá? Muito. É um texto que sempre ficou muito na minha cabeça. Tá? Eu quero ler ele para você. No versículo 28 do capítulo 11. Olha o que diz São Paulo, gente. Eu vou ler bem devagar para você entender. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz São Paulo. Por conseguinte, depois de ter falado isso tudo, ok? Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo, ou seja, fazer um exame de consciência, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Então, meu amigo, antes de você receber Jesus, você tem que se examinar. Como assim? É o que a igreja chama de exame de consciência. Se você tiver em pecado, você não pode receber Jesus. Não pode. Você vai estar recebendo Jesus. Jesus é santo. Eu já expliquei aqui, para entrar no céu tem que ser santo. Lembra que eu já expliquei isso aqui? Então você vai receber Jesus de qualquer jeito? Com pecado? Ah, mas todos nós somos pecadores. Sim, claro, todos nós somos. Ninguém é digno de receber Jesus. Mas estou falando que você tem que se arrepender e ter o propósito de não cometer de novo aquele pecado. Não é? Ah, eu roubei. Se você se arrependeu e não quer mais roubar, você pode receber Jesus. Agora, se você continua roubando, aí você não pode receber. E é isso que nós estamos dizendo. Não quer dizer que eu sou melhor do que o outro. Não, não é isso. Mas se você não se arrepende do seu pecado e você continua nele, aí você não pode receber Jesus. Aí você pode fazer aquilo que a igreja ensina, que é a comunhão espiritual. Você pode ir à missa, você pode participar da missa, agora na hora da comunhão você não deve receber Jesus. Por quê? Porque você... Ah, mas eu já pedi perdão ali no ato penitencial da missa. Veja, se não é um pecado mortal, tudo bem. Agora, se é um pecado mortal, você tem que se confessar. E não basta só o arrependimento. Tá? Jesus foi bem claro. Tá? A quem o padre perdoar os pecados estarão perdoados. Então, não basta confessar só com Deus. Se você tem um pecado grave, um pecado mortal, igual São João diz, tem pecado que te leva à morte, tem pecado que não te leva à morte. Então, você tem que se examinar. Qual é o pecado que você cometeu? Se é um pecado mortal, você não pode receber Jesus antes de se arrepender e de se confessar. Tá? Isso não é eu que estou dizendo, não é a igreja, é a palavra de Deus que está falando, gente. Eu já falei aqui. Cada um se examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Olha o versículo 29, gente. 1 Coríntios 11, 29. Esse versículo, então, preste atenção. Pois aquele que come e bebe
sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Gente, isso é muito forte. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Aqui não está falando da morte física, está falando da morte espiritual. O que ele está dizendo, gente? É preferível você não comungar do que você comungar em pecado. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu já vi pessoas que não podem comungar comungando. Tá? Então, se você tem pecado mortal, você não pode comungar. Tá? Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque eu vou gastar muito tempo e eu ainda tenho que falar sobre a festa de Corpus Christi. Mas quando eu for explicar sobre a Eucaristia, eu vou explicar quais são os pecados que, se você tiver, você não pode comungar, a não ser que você se confesse. Ok? Então, tem muitos pecados que, se você tiver com ele, você não pode receber Jesus. Tá? Então, vamos nos examinar, vamos nos confessar para depois a gente receber Jesus. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a festa, então, de Corpus Christi, ou seja, corpo e sangue de Cristo. Tá bom? Veja. Graças a Deus, gente, graças a Deus, nós temos muitos milagres eucarísticos. Não são poucos, não, são muitos. Muita coisa, tá? E um deles aconteceu, tá? Um milagre em que a igreja teve que, vamos dizer assim, a pedido de Jesus, um santo teve uma visão em que Jesus pedia para que a igreja celebrasse a festa de Corpus Christi, que não existia. Existia a festa da Páscoa, não é? A festa da Páscoa, a festa do Natal, do Pentecostes, não é? Existiam muitas festas no cristianismo, mas a de Corpus Christi não existia. Então, o próprio Jesus, né, apareceu em visão a um santo para que a igreja fizesse uma festa em termos de Corpus Christi, é o que nós vamos ver. Agora, não são poucos os milagres eucarísticos, não, tá? Eu vou colocar aqui, né, alguns só para você entender, tá bom? Vamos lá, você vai entender. Para auxiliar a nossa fraqueza, Deus permitiu que muitos milagres eucarísticos acontecessem entre nós. Então a igreja diz que são muitos milagres eucarísticos, mas muitos mesmo, tá? Atestam ainda hoje o corpo vivo do Senhor na Eucaristia. Então, é aquilo que eu expliquei. Ali Jesus está presente, vivo, ressuscitado na Eucaristia. Comprovado pela própria ciência. Então, esses milagres, eles não são comprovados pela igreja, e sim pela ciência. Eu já falei aqui que a igreja é muito séria nessa questão de milagre. Ela não sai falando que é milagre de qualquer jeito, não. Ela dá para os cientistas lá, porque a igreja não gosta de enganar ninguém. Ok? Então, quando há um milagre eucarístico, a igreja vai lá, entrega para o cientista analisar. Por isso que a igreja tem credibilidade. Não é igual essas seitas aí que qualquer coisinha está acontecendo milagre, não. Será que é verdade que é milagre mesmo? Então, nós vamos ver. É a ciência comprovando, não a igreja. Há tempos, na Europa, foi traçado um mapa eucarístico que registra o local e a data de mais de 130 milagres, gente. Olha só, hein? Mais de 130 milagres, metade deles ocorridos na Itália. Interessante, a maioria deles na Itália. Aí aqui eu vou colocar alguns deles, inclusive um deles foi o que motivou a festa de Corpus Christi. Ok? Eu vou explicar. Então, eu vou colocar alguns deles aqui, tá? Eu vou começar, então, pelo de Corpus Christi, tá bom? Esse milagre, tá? Ele aconteceu em Orvieto, em Bolsena, na Itália, no ano de 1263, tá?
Orvieto, na Itália, no ano de 1263. Jesus tinha aparecido a uma santa, não é? Beata e depois santa, Juliana de Cornilon, que morreu no ano 1258. Tá? A introdução da festa de Corpus Domini, ou seja, o corpo de Cristo, no calendário litúrgico da igreja. Como eu falei, ainda não existia essa festa. Então, Jesus aparece para essa santa numa visão e pede para que ela peça, né, ao Papa que coloque essa festa no calendário litúrgico da igreja, que ainda não existia. Tá? Neste período, o padre Pedro de Praga, da Boêmia, foi celebrar uma missa na cripta de Santa Cristina, em Bolsena, na Itália. E então ocorreu o milagre. A hóstia consagrada, caíram gotas de sangue sobre o corporal. Então o padre estava celebrando a missa, na hora da consagração, caíram gotas de sangue humano no corporal. Milagre. Tá? Logicamente que o padre deve ter ficado muito assustado, não é? O Papa Urbano IV, que foi Papa do ano 1262 a 1264, residia em Orvieto, ou seja, tinha uma casa ali, próximo de Bolsena, e ordenou ao bispo Diácono levar as relíquias de Bolsena a Orvieto. O Papa emitiu, então, só o Papa pode... Por isso que eu estou falando, gente. Tudo na igreja, o Papa tem que dar o aval. Se o Papa não der o aval, nada na igreja vai para frente. Então, o Papa emitiu uma bula chamada Transiturus del Mundo, no dia 11 de agosto de 1264, onde prescreveu que na quinta-feira, após a oitava de Pentecostes, seja celebrada a festa em honra do corpo do Senhor, festa de Corpus Christi. Ok? São Tomás de Aquino, isso é outra coisa interessante, um dos maiores teólogos da igreja que ainda era vivo nessa época. São Tomás de Aquino foi encarregado pelo Papa, que honra, hein? Por isso que eu digo que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino são os dois maiores teólogos da igreja, São Jerônimo. Eu acho que esses três são os três maiores teólogos da igreja. Não é brincadeira, não. Então, o Papa pediu a São Tomás de Aquino, tá? Foi encarregado pelo Papa para compor o ofício da celebração. Em 1290, foi construída uma catedral em Orvieto, chamada Lírio das Catedrais, que existe até hoje. Tá? E até hoje, nessa igreja, se vê o corporal manchado com o sangue que aconteceu o milagre. Então tá lá, tá? Até hoje, para quem quiser ver nessa igreja, ok? Na Catedral de Orvieto, chamada Lírio das Catedrais, o corporal manchado com sangue. Tá? Então isso foi no ano 1264. Então aqui o Papa, junto com São Tomás de Aquino, né, o decreto do Papa, que ele pediu para São Tomás de Aquino, o Papa, então, oficializou a festa de Corpus Christi. Por isso que nós celebramos, igual ele falou aqui, né, depois da oitava de Pentecostes, tá, na quinta-feira, tá, na oitava, geralmente na quinta-feira, a festa de Corpus Christi. Tá, gente? Lembrando aquilo que Jesus disse para Pedro: tudo que você ligar na terra, em termos de doutrina, eu ligo no céu. Então, gente, se o Papa falou aqui na terra que a festa de Corpus Christi é para a gente celebrar nesse dia, a gente celebra nesse dia. Então, mesmo que de hoje para amanhã venha alguém lá do governo, seja ele qual for, dizer, ó, hoje já não é mais feriado Corpus Christi, para nós é dia santo. Por quê? Para nós não é o presidente A, B ou C, nem o Estado A, B ou C, quem dita as nossas regras de fé. Já não estamos mais unidos ao Estado igual antigamente. A igreja e o Estado são separados. Então, você que é católico, você tem que seguir a igreja e seguir o Papa.
Se o Papa decretou, ele não volta mais atrás. Então, a nossa festa de Corpus Christi é sempre, tá, depois da oitava de Pentecostes, na quinta-feira após o dia de Pentecostes. Tá? Então, gente, está muito claro porque então nós celebramos a festa de Corpus Christi, ok? E eu quero colocar aqui, gente, mais alguns milagres eucarísticos, tá? E não é poucos, não. Eu quero colocar só alguns aqui por causa do tempo, tá bom? Agora, esse daqui é impressionante, tá? Esse daqui é impressionante. O milagre de Lanciano na Itália, o mais antigo e impressionante, realmente. Tá? Esse de Lanciano é uma coisa inexplicável, cara. Vou ler para vocês. Isso eu faço questão de ler todo, porque é uma coisa que realmente realmente a gente fica extasiado. Olha bem. Aconteceu há mais de 12 séculos. Olha só. Por volta do ano 700, antes da festa de Corpus Christi. Lembrando que a festa de Corpus Christi entrou no ano 1264, ok? Aqui foi no ano 700, ok? Na cidade italiana de Lanciano, viviam no mosteiro de São Legosiano os monges de São Basílio, e entre eles havia um que se fazia notar mais por uma cultura mundana do que pelo conhecimento das coisas de Deus. Isso acontecia muito nessa época, né? Os monges não tinham muito preparo, né? Eu já expliquei sobre isso um pouco, né? Sua fé parecia vacilante, e ele era perseguido todos os dias pela dúvida de que a hóstia consagrada fosse o verdadeiro corpo de Cristo e o vinho seu verdadeiro sangue. Então ele não tinha muita certeza, ele duvidava, né, da Eucaristia, vamos dizer assim. Mas a graça divina nunca o abandonou. Mesmo duvidando, ele ainda, né, vamos dizer assim, não abandonou a fé. Fazendo orar continuamente para que essa dúvida, né, esse espinho saísse do seu coração. Foi quando, certa manhã, celebrando a Santa Missa, lembrando que o monge era padre, né? Os monges eram padres. Então, celebrando a Santa Missa, mais do que nunca atormentado pela sua dúvida, isso aqui, gente, é uma prova de que o sacramento não depende da fé. Foi aquilo que eu expliquei. Eu fiz um vídeo aqui sobre os sacramentos. Os sacramentos não dependem da fé da pessoa. Aqui é uma prova. O padre, ele tinha dúvida, mas ele foi celebrar a missa e o milagre aconteceu. Por quê? Porque o sacramento não depende da fé do padre, e nem minha. Se eu entrar na fila, independente se eu sou pecador ou não, eu recebo Jesus? Recebo. Por quê? Porque o sacramento não depende da minha fé e nem do padre, porque é Jesus que opera. Entendeu? É diferente do sacramental, que eu já expliquei, fiz um vídeo só sobre isso. A diferença entre o sacramento e o sacramental. O sacramento, os 7 sacramentos, eles acontecem se eu tiver fé ou não tiver fé, porque é Jesus que opera. Agora, o sacramental não, aí ele só age se eu tiver fé. Entendeu? A bênção, a água benta, né? Uma imagem abençoada, um crucifixo. Ele só age se eu tiver fé, que é um sacramental. Agora, o sacramento não. A Eucaristia ela acontece se o padre tiver fé ou não tiver fé. O milagre acontece, porque depende de Jesus. Entendeu? Não depende da fé do padre e nem minha. Então, aqui é uma prova disso. O padre tinha dúvida, mas ele foi celebrar a missa e o milagre aconteceu. Mesmo com a dúvida, após conferir as palavras da consagração, ele viu a hóstia converter-se em carne viva e o vinho em sangue vivo. Sentiu-se confuso e dominado pelo temor, imagina, né? Diante de tão espantoso milagre, permanecendo longo tempo transportado de um êxtase, aí que ele caiu em si, lógico, qualquer um, acho que aconteceria isso, verdadeiramente sobrenatural. Aconteceu ali, ele ficou, ele deve ter tido, as pessoas devem até pensar que ele morreu. Ele deve ter tido realmente uma visão, alguma coisa, não sei. Até que em meio à transbordante alegria, o rosto banhado em lágrimas voltou-se para as pessoas presentes. Então tinha muita gente.
Então, ele não fez o milagre sozinho. Ele não, Deus. Não, tinha gente ali. E voltou-se para as pessoas presentes e disse: ó bem-aventurados, testemunhas diante de quem, para confundir a minha incredulidade, que ele estava duvidando, o santo Deus quis desvendar-se neste santíssimo sacramento e tornar-se visível aos meus olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Que coisa, hein? A estas palavras, os fiéis se precipitaram para o altar e começaram também a chorar e a pedir misericórdia. O pessoal também viu o milagre, o pessoal deve ter ficado doido, né? Ver aquilo, não é? Logo a notícia se espalhou por toda aquela cidade, transformando o monge num novo Tomé, que só acredita vendo, não é? A hóstia carne apresentava como ainda hoje se pode observar uma coloração ligeiramente escura, tornando-se rósea e iluminada pelo lado oposto, e tinha aparência fibrosa. O sangue era de cor terrosa entre o amarelo e o oclore, coagulado em 5 fragmentos de forma e tamanhos diferentes. Serenada a emoção de que todo o povo foi tomado e dadas aos céus as graças devidas, as relíquias foram agasalhadas num tabernáculo de marfim, mandado construir pelas pessoas mais credenciadas do lugarejo. A partir de 1713 até hoje, a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue num cálice de cristal. Aos reconhecimentos eclesiásticos do milagre, então a igreja mandou analisar, então a igreja reconheceu que era um milagre. A partir de 1574, veio juntar-se ao pronunciamento da ciência moderna através de minuciosas e rigorosas provas de laboratório. Olha só, hein? A ciência, não é a igreja. Então a igreja só reconheceu que é uma coisa milagrosa depois que a ciência deu o seu aval. Está tudo, gente, nesse livro aqui, ó, Porque Sou Católico. Eu não estou inventando nada. Está na página 112. Ok? Em novembro de 1970, os frades menores, sob cuja guarda se mantém a Igreja do Milagre desde 1252, decidiram, devidamente autorizados pela Igreja, confiar a 2 médicos de renome e idoneidade moral a análise científica das relíquias. Olha só, hein? Está vendo como é que a Igreja não tem medo da verdade? Para tanto, convidaram o doutor Odoardo Linoli, chefe do serviço do Hospital Reunidos de Arezzo e livre docente de anatomia, história patológica e de química e microscópia clínica, para assessorado pelo professor Ruggero Bertelli, professor de anatomia humana normal da Universidade de Siena, na Itália, proceder aos exames. Então a igreja entregou lá para os cientistas examinar. A igreja não tem medo da verdade. Após alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, olha só, os pesquisadores publicaram um relatório contendo os resultados das análises. Agora, o que eles analisaram, o que eles disseram? A carne é verdadeiramente carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo AB. Agora, isso aqui que eu achei interessante. É o mesmo tipo de sangue encontrado no sudário de Turim, que é um dos próximos vídeos que eu vou fazer. Eu vou fazer um vídeo sobre o Santo Sudário. Então, o mesmo sangue que foi encontrado no Santo Sudário foi encontrado nessa relíquia de Lanciano. Tá? E pertence à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais,
os seguintes materiais: cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário até hoje. E antes mesmo de redigirem o documento sobre o resultado das pesquisas realizadas, os doutores enviaram aos frades um telegrama nos seguintes termos, eles falando para os padres, tá? Eles colocaram, mandaram para os padres e colocaram, tá? Essas palavras. E o verbo se fez carne. Isso está onde? Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E eu tenho um outro vídeo aqui, um outro livro, O Segredo da Sagrada Eucaristia, onde você pode ver essa relíquia, tá? Esse aí é o milagre que nós estamos falando. Aqui também você pode ver, aqui está um cálice, tá? E aqui dentro do cálice a carne e aqui embaixo o sangue, tá? Então, se você tem esse livro, se você quiser adquirir, O Segredo da Sagrada Eucaristia, você vai poder ver. E se você for na igreja lá, você vai ver o milagre de Lanciano até os dias de hoje, tá? Aí, eu penso que não tem mais o que dizer, não é? E tem muitos outros, gente. Eu não vou poder falar aqui porque tem muito, tá? Tem muita coisa, ok? Tá? Nesse livro aqui, só nesse livro aqui, né, tem um monte de milagres relatados aqui, tá? Eu vou ler só mais um. Esse milagre aconteceu em Siena, na Itália, no ano 1730. Na Basílica de São Francisco, em Siena, foram jogadas no chão 223 hóstias consagradas. Uma profanação. Por ladrões que roubaram a igreja. Foram achadas entre as esmolas e outros papéis. Uma vez guardadas, não se estragaram, o que é extraordinário. A hóstia estraga em alguns dias. Então, era para ter estragado e não estragou. Hóstias consagradas, ok? A partir de 1914, o milagre aconteceu em 1730. Em 1914, foram feitos exames químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. Pegue um pão aí comum e deixe ele uns 15 dias para ver o que acontece com ele. Esse aqui, em 1730, né, que aconteceu esse milagre das hóstias consagradas, e no ano de 1914 fizeram exames químicos e foram comprovados pela ciência pão em perfeito estado de conservação. Gente, eu acho que não precisa de falar muito mais coisa. Eu já estou no final do programa, mas eu quero falar um pouquinho agora sobre a procissão. Por que eu quero falar um pouco? Porque nesse dia a gente tem a procissão de Corpus Christi, onde Jesus sai, como eu falei, e o padre anda com o Santíssimo. E muita gente pergunta, para que procissão? De onde vem isso? Vamos ver. As procissões têm fundamentação bíblica? Foi a igreja que inventou? Vamos ver. Sim, a própria palavra de Deus nos apresenta a Arca da Aliança, que era aquele lugar mais sagrado para os judeus, onde ficavam ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Tá? Então, apresenta a Arca da Aliança, revestida de ouro, por isso que o Santíssimo também é de ouro, não é? Aquele ostensório é de ouro, porque para Deus é o melhor, para Deus você tem que dar o melhor, não é? Revestida de ouro, com querubins, que são imagens, olha aí. Então, a Arca da Aliança, que era uma prefiguração do Santíssimo, tinha as imagens dos anjos. Por isso que o nosso Santíssimo também tem embaixo aqueles 2 anjos segurando o Santíssimo. Não sei se você já reparou. Eu reparo, gente, eu sou uma pessoa muito observadora.
Tá? É uma das primeiras coisas que eu observo. Tá? Eu até brinco às vezes, né? Brinco com todo respeito. Quem sou eu para debochar de Deus? Estou brincando. É uma brincadeira, mas não de deboche. Né? Eu fico vendo ali os santos ajoelhados, né? Segurando o Santíssimo. Né? Eu até brinco, né? E eles seguram, né? Ficam segurando, e eles não cansam de ficar naquela posição ali. Brincadeira, mas com todo respeito. Né? Então você pode ver ali na adoração aqueles querubins, que são aqueles anjos, segurando o Santíssimo. Da onde que é tirado isso? Do Antigo Testamento. Então a igreja não está inventando nada. Tá? E levado em procissão. Então a Arca da Aliança era levada em procissão. Olha só. Josué capítulo 3, versículos de 5 a 6. Olha o que diz. Vou ler. Josué capítulo 3, versículos de 5 a 6. Josué disse ao povo: santificai-vos, olha aquilo que eu falei, santificai-vos, tá? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará no meio de vós coisas maravilhosas. Depois falou aos sacerdotes. Olha aí, por isso que na nossa igreja também tem sacerdotes que levam o Santíssimo. Tomai a Arca da Aliança, que hoje para nós é o Santíssimo, ide adiante do povo. Eles tomaram a Arca da Aliança, eles quem? Os sacerdotes, e caminharam à testa do povo. Olha aí, Josué capítulo 3, versículo, por isso que a igreja faz procissão. O mesmo que Josué fez lá no Antigo Testamento, nós fazemos hoje. Só que hoje nós não fazemos com a Arca da Aliança, nós fazemos com o Santíssimo. Entendeu? Assim como eles tinham lá os sacerdotes judeus, hoje nós temos os nossos sacerdotes. Tá vendo? É um privilégio que só nós temos. Não é? Continuando aí. Assim partiram do monte do Senhor, caminhando 3 dias, e a Arca da Aliança do Senhor caminhou diante deles, caminhando de 3 dias para lhe buscar lugar de descanso. Então, a gente faz a procissão e depois o Santíssimo volta para o lugar dele. E a nuvem do Senhor, olha aí, Deus se manifestando, ia sobre eles dia e noite quando partiram do arraial. A Arca do Senhor deu uma volta à cidade, por isso que nós damos volta na cidade, no dia de Corpus Christi, e retornaram ao acampamento, ou seja, a igreja, que hoje é a nossa igreja, para ali passar a noite. Muitas vezes nós fazemos vigília também, não é? Nós temos o cerco de Jericó, nós ficamos 7 dias em adoração ao Santíssimo, isso também é tirado do livro de Josué, capítulo 6, não é? Levaram a Arca do Senhor. Olha só, os 7 sacerdotes, por isso nós temos aquele monte de sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da Arca do Senhor. E tocando a trombeta durante a marcha, os guerreiros precediam e a retaguarda seguia a Arca do Senhor, ou seja, as pessoas, por isso nós seguimos junto. E ouvia-se o retinar da trombeta durante a marcha. Então, quando o coroinha, né, faz aquela com a matraca, é para anunciar que Jesus está passando. Isso está em Josué, capítulo 6, versículo de 11 a 16. Outro texto. Partiram da montanha do Senhor, do Sinai, e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a Arca da Aliança, o Santíssimo, do Senhor, os precedia para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles dia e noite quando partiram do acampamento. Números, capítulo 10, versículos 33 e 34. Outro texto. Dando ao povo esta ordem, Deus disse: quando vires a Arca da Aliança do Senhor vosso Deus, levada pelos sacerdotes, então o Santíssimo só pode ser levado pelos sacerdotes, por isso que só o padre pode fazer isso, filhos de Levi. Por quê? Era a tribo dos sacerdotes. Entendeu? Deixareis vosso acampamento, ou seja, a vossa casa, e vos porei em marcha seguindo-a. Por isso que nós seguimos em procissão. Tá vendo? 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Josué, capítulo 6, versículo 4. Então, vemos claramente com a Bíblia nas mãos
que a Arca da Aliança, com seus querubins, que eram anjos, não foi somente colocada num lugar de honra e deixada lá. Não. Mas onde se celebrava o culto. Né? Não, ela não ficava só presa ali. Tinha dia que ela saía, por isso que um dia o Santíssimo vai à rua. Mas também levada pelos sacerdotes, solenemente, em procissão, dando voltas pela cidade, tocando trombetas. Por isso que nós temos o costume de fazer procissões. Então, a procissão não é inventação da igreja, nós fazemos de acordo com a Sagrada Escritura. Amém? Aleluia, amém, aleluia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei, tá? Eu gostei muito, né? Revigorou muito mais a minha fé na Eucaristia, tá? E nós vamos poder aprofundar mais quando a gente for estudar sobre os sacramentos. Aí eu vou poder aprofundar muito mais e, inclusive, colocar quais são os pecados que nós não podemos receber Jesus Eucarístico se nós estivermos em pecado mortal. Amém? Mas, mesmo assim, não deixemos de ir à missa, não deixemos de ir às procissões, porque Jesus não discrimina ninguém, gente. Tá? O fato de algumas pessoas não poderem receber Jesus é para o nosso próprio bem. Primeiro, a gente tem que ajeitar a nossa vida, tá? Romper com o pecado, porque Deus não habita no pecado, e Jesus é santo. Então, Jesus quer o nosso bem. Então, vamos seguir Jesus e vamos seguir a igreja, que nós vamos ser felizes. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.